Bom, agora nós vamos passar para a segunda parte, que é o estudo do livro dos médiuns. E nós paramos no livro 2, capítulo 9. Ah, não, eu estou pegando o livro errado, desculpem. Na segunda parte do capítulo 24, e deixa eu ver qual foi a questão que nós paramos. Nós lemos até a questão 261 inteirinha. E agora vem a distinção dos bons e dos maus espíritos. Vocês vão ver que nós estamos seguindo, e praticamente seguindo assim, uma coisa completa a outra. Sim. E isso é legal, porque vai reforçando, né? Bom, e aqui está falando sobre a identidade dos espíritos. Lá no livro dos médiuns, estava falando dos espíritos, está falando sobre a identidade, praticamente, dos protetores. Aqui, lá é mais específico. E aqui, identidade dos espíritos. Distinção dos bons e dos maus espíritos. 262. Se a identidade absoluta dos espíritos, em muitos casos, é uma questão acessória e sem importância. Olha lá, né? Fortalecendo o que foi dito no livro dos Espíritos. Não ocorre o mesmo com a distinção dos bons e dos maus espíritos. Sua individualidade pode nos ser indiferente. Sua qualidade não o será jamais. Então, quando a gente fala em termos de qualidade, não é indiferente, é extremamente importante. Porque nós temos lá várias categorias de espíritos. Quando a gente quer receber um conselho, de quem que nós queremos receber conselho? De um espírito iluminado, bom, sério, severo até, ou de um enganador, embusteiro, gozador? Quem que a gente quer? Obviamente que do primeiro, né? Então, em todas as comunicações instrutivas, será, pois, sobre esse ponto que se deverá concentrar toda a atenção, porque só ele poderá nos dar a medida da confiança que poderemos conceder ao espírito que se manifesta, qualquer que seja o nome sob o qual o faça. Então, o espírito se manifesta e fala que é Maria de Nazaré. Tudo bem. Pode ser Maria? Pode. Mas pode ser um espírito enganador? Também pode. Então, o que temos que... Olha o que ele fala aqui, né? Nós temos que tomar muito, nos concentrar toda a atenção. Temos que concentrar toda a atenção, né? Porque só ele poderá nos dar a medida da confiança que poderemos conceder ao espírito que se manifesta. Então, vamos ver, vou prestar atenção. Será que vai falar coisas que estão dentro da lei de Deus, dos princípios morais, espirituais, aquilo que acrescenta algo para nós? Se a resposta for sim, então é. Mas se, diante de questionamentos, não tiver... Olha,
cada coisa no seu lugar, tiver um deslize qualquer, vamos entender que estamos com um espírito enganador por ali. O outro termômetro para isso somos nós mesmos, tá? Então, falamos só do espírito, mas vamos falar agora do médium, tá? O médium, ele tem que ter afinidade com o espírito que está se comunicando, com o espírito que ele está atraindo para perto de si. E essa afinidade é falar a mesma linguagem do coração, das emoções. Então, assim, se a pessoa vibra mal, se a pessoa pensa mal dos outros, se a pessoa é maledicente, se a pessoa julga os outros, julga com severidade, vocês acham quem é que vai chegar perto dela? Espíritos que têm essa mesma postura. Por quê? É a questão da afinidade. Então, se nós pararmos para pensar, uma pessoa que diz que recebe Kardec, mas não gosta de ler o livro de Kardec, não gosta de estudar Kardec, não gosta de dar os ensinamentos de Kardec. Como é que é? Não é esquisito isso? Então, vamos lá. Esse é um dos exemplos. Então, outro exemplo. Quando eu falei em questão de julgamento, por que julgar é ruim? Porque toda vez que eu julgo alguém, eu estou partindo do meu ponto de vista e, de alguma maneira, eu posso ser maledicente. Ou eu posso ser intransigente. Eu posso ser impaciente. Eu tenho uma série de situações que envolvem essa atitude. E que elas não são nem um pouco caridosas. Então, por isso, é importante a gente observar também o médium. Um médium que está ali, ó, no tititi, sobre alguma pessoa, apontando o dedo e tal, ele está bem assessorado? Ele precisa tomar cuidado, porque o espírito obsessor pode tomar a forma de ser legal com ele, porque quer ficar por perto, mas está enganando, né? Está enganando. Se você vai fazer uma pessoa chega para você e começa a contar um caso, o que está se passando com ela. E a pessoa se inflama e fica bravo, e julga, e condena. Ai, cadê o mentor? E o espírito que está ali perto? Como é que ele está agindo? Ó, certamente, se for um espírito bom, ele faz assim, ó, estou indo, tchau. Isso aqui não é para mim, não. É assim, a coisa é severa. Por quê? Ele vai ficar ali endossando a atitude de médium que não está preparado, que não tem amor ao próximo, que troca os pés pelas mãos, que não se modifica. Porque a postura e a proposta é essa, modificação.
Nós temos que nos modificarmos para melhor. Nós temos que fazer a nossa evolução. Uai, se eu quero ensinar alguém, eu tenho que ser melhor. Eu tenho que lapidar-me. Eu não posso falar uma coisa e fazer outra. Então, isso é sério isto. Então, nós falamos do ponto de vista do espírito, mas nós temos que falar, olhar o médium também. Quem é que ele está atraindo? Tá? Porque, às vezes, ele não consegue atrair o bom, e o bom não consegue. Ou, no início, sim, e depois o bom vai embora, porque a atitude do médium é grotesca. Tem algumas coisas que a gente tem que procurar, né? Em Romanos, eu não sei se é 12, 20 ou 20, 12, alguma coisa assim, ele fala sobre a gentileza. Por que será que iria falar sobre gentileza? Será que não é porque é tão importante isso? Então, a gente tem que parar, tem que ser gentil, tem que ser educado, né? A gentileza também se liga com a educação. Eu não digo educação formal, mas essa educação, essa lapidação da alma. Então, uma pessoa que compreende o outro, ela vai ser sempre gentil, né? Não vai sair xingando, esbravejando, tendo um comportamento inadequado. Tá? Bom, então, veja, nós aqui comentamos sobre o espírito e também sobre o médium, tá bom? O espírito que se manifesta é bom ou mal? A que grau da escala espírita pertence? Aí está a questão capital. E aí dá para ver a escala espírita no Livro dos Espíritos, questão número 100. Vai lá que tem toda a escala dos espíritos. E responder essas questões. Para quem quer conduzir uma mesa mediúnica, ou quem quer participar de uma mesa mediúnica, é importantíssimo saber de cor, praticamente, o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns. Eu vou te falar, à medida que você estuda, aí você fala, puxa vida, isso é muito sério para ser levado na brincadeira. Eu não coloco, e eu falo, depois, eu já li acho que umas 4 vezes, tanto um quanto o outro livro. Cada vez que eu leio, eu aprendo mais. Mas eu percebo, gente, é impossível. Os espíritos estão corretos quando eles dizem não coloque uma pessoa na mesa mediúnica, né? Um médium ali, sem ele ter estudado. Porque aí ele não sabe disso. Ele não sabe da responsabilidade dele para mudar as suas vibrações, para ele estar mais bem assessorado, né? Para ele ficar melhor assessorado, ao invés de só sentar e receber o espírito. A gente nunca pode, bom, mas ele vai só receber os espíritos sofredores. Não posso falar isso. A gente não pode falar isso. A pessoa que está querendo ser um doutrinador, né? Que é aquele que fica ali para ajudar a doutrinar os espíritos, ele precisa ter uma moral ilibada. Ele precisa ser o mais perfeito possível. Por quê? Porque ele vai ser ele que vai dar conselho e que vai tentar tirar
o espírito do grau em que ele se encontra. Ele vai fazer aquele espírito, por exemplo, um obsessor que está rancoroso, cheio de mágoa e tal, ele tem que ajudar esse espírito a cair em si e mudar o seu modo de ver. Então, a pergunta fica: é sério isso ou não é? Dá para levar assim, meio na bagunça? Não. Então, os espíritos, quanto mais responsáveis são, mais eles sabem o que fazer. Então, eles dizem, enquanto não tiver pessoas, aí do Centro Espírita Fonte Viva, eles disseram, enquanto os médios não estiverem preparados, estudados, eles não iriam, não teria a mesa mediúnica. Pelo menos foi dessa forma que foi passado. E aí, o que nós fizemos? Bom, então vamos preparar. Então, vamos fazer as pessoas estudarem e vamos preparar para poder ter a mesa mediúnica. Quantas pessoas fizeram o curso desde o início e está agora? Vai ver. Conta. Então, essa é a responsabilidade do médium. É a parte que lhe cabe. Tá? Então, como é que ele fala aqui, né, na primeira, o espírito que se manifesta é bom ou mal? Como é que ele reconhece isso? Segundo, a que grau da escala espírita ele pertence? Aí, essas duas questões, e que no final é uma só, né? É preciso ser respondida. Na 263, ele diz: julgam-se os espíritos, nós o dissemos, como se julgam os homens, pela sua linguagem. Suponhamos que um homem receba 20 cartas de pessoas que lhe são desconhecidas. Pelo estilo, pelos pensamentos, enfim, por uma porção de sinais, julgará as que são instruídas ou ignorantes, polidas ou mal educadas, superficiais, profundas, frívolas, orgulhosas, sérias, levianas, sentimentais, etc. Ocorre o mesmo com os espíritos. Deve-se considerá-los como correspondentes que jamais foram vistos e se perguntar o que pensaria do saber, do caráter de um homem que dissesse ou escrevesse semelhantes coisas. Pode-se colocar como regra invariável e sem exceção que a linguagem dos espíritos está sempre em razão do seu grau de elevação. E mesmo aqueles enganadores, eles têm uma hora que eles escorregam, tá? Eles podem fazer, enganar no início, mas eles não sustentam, né? Não consegue sustentar. Vai chegar um momento em que ele deixa a máscara cair, né? Eu sempre lembro daquele episódio que eu contei, do médico que estava na mesa mediúnica e começou a receber. Então, mudou a voz e ficou como se fosse uma criança. E falava, estava ali falando, porque ele me bateu, porque judiou de mim, parará, e falando, né, contando ali uma história muito dramática, né, e com voz de criança. E aí eu pensei assim, olha só, que é o espírito enganador.
Na hora, eu pensei, mas por que ele está falando isso? Em verdade, o que ele quer, né? Qual que é o propósito? Então, a própria conversa, né, já faz você, opa, peraí, deixa eu ver, por que ele está aqui? Por que é que um mentor de um trabalho deixa um espírito vir se comunicar e ele fica ali contando, ai, me bateu, ai, me bateu, me bateu. Peraí, tem que ter um propósito. Aí eu falei, então vamos conversar. Aí, quando eu comecei a conversar com o espírito para descobrir esse propósito, eu percebi alguma coisa, sabe? Assim, que a coisa estava meio embolada, não tinha propósito nenhum, a conversa. Aí eu virei e falei assim: vamos falar a verdade? Você não é criança, não é? Gente, acabou aquela criança meiga, docinha, que estava ali na mesa falando, contando aquela história triste. Virou um trem, mas virou e queria, olha, ficou bravo e tal, quer dizer, foi descoberto. Sim. Então, eu falo, a gente precisa perceber que se a gente tiver paciência, né, você consegue descobrir. Agora, da forma como fazem os condutores de mesas mediúnicas, não ajuda nenhum e nem descobre quem é o enganador. Vai acabar fazendo o quê? Deixando tudo por isso mesmo, não ajuda o médium, não ajuda o espírito e ainda sai enrolado, né? Então, é preciso aprender a reconhecer que pela linguagem, pelo propósito, nós vamos descobrir quem é o espírito que está ali. Ah, ele é bom? É. Então, por que ele está aqui? Vamos dar a corda para ele contar para nós por que ele é bom. Ah, ele é mau? Por que ele é mau? Então, vamos ver. Então, assim, essa análise é importante, tá? Os espíritos realmente superiores não apenas dizem boas coisas, mas o dizem em termos que excluem, da maneira mais absoluta, toda trivialidade. Por boas que sejam essas coisas, se estão manchadas por uma só expressão que cheire a baixeza, é um sinal indubitável de inferioridade. Com mais forte razão, se o conjunto da comunicação fere as conveniências pela sua grosseria. A linguagem revela sempre sua origem, seja pelo pensamento que traduz, seja por sua forma, e então, mesmo que um espírito quisesse nos enganar sobre sua pretensa superioridade, bastaria conversar algum tempo com ele para apreciá-lo. Tá? E vamos ver só mais uma questão, e aí a gente encerra por conta do horário. Tá? 264. A bondade e a benevolência são ainda atributos essenciais dos espíritos depurados. Olha aí, a bondade e a benevolência são atributos essenciais dos espíritos depurados. Não tem ódio nem pelos homens, nem pelos outros espíritos. Lamentam as fraquezas, criticam os erros, mas sempre com moderação, sem rancor e sem animosidade. Se admite que os espíritos verdadeiramente bons não podem querer senão o bem e não dizer senão boas coisas,
concluir-se-á que tudo que na linguagem dos espíritos revele uma falta de bondade e de benevolência não pode emanar de um bom espírito. Então, quem quiser essa questão 264, ela pode ser destacada de tudo, tá? Que é justamente para a gente saber, tá? O espírito bom, ele não abre mão da bondade e da benevolência, tá? Então, isso a gente sabendo fica mais fácil para até para nos analisarmos e para analisar os espíritos que possam se comunicar ou através de nós ou pelos outros e que a gente esteja, então, doutrinando. Tá certo? Então, é isso. Nós vamos parar por aqui hoje. E na próxima quinta-feira, nós vamos dar a continuidade, então. Tá bem? Tenha uma ótima semana. Um beijo no coração de todos. E vamos desejar um 2024 cheio de paz, cheio de harmonia, cheio de boa vontade, de perseverança. Perseverem nos estudos. Meus irmãos, não basta ter mediunidade. É preciso estudar para equilibrá-la, sabe? Senão, a gente não consegue fazer nada com ela. E é preciso ter responsabilidade no que faz, tá bom? Beijão para todos. Beijo. Fica com Deus.